Vamos lá, Ele cuidou 6 meses da brincadeira. Não, mais coisa, a gente vai gostar de mais coisa ainda. Aqui, ó. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de estruturas extremas, né, ou estruturas stream, são estruturas que nós vamos aproveitar, né, em geral, tá, com risco já assumido. Risco já assumido ou alguma forma de equivalência. Tá? Vamos pegar a opção e podemos falar, né, sobre 3 das suas características, 3 dos seus atributos. Um dos atributos inerentes à opção é o seu preço. Então, nós temos prêmio Nobel, temos centenas de trabalhos, né, de TCC e um monte de trabalhos que aparecem todos os anos falando sobre precificação. E todo mundo tem assim como todos nós que estudamos opções temos um sonho de dominar o mundo, né? Todos têm um sonho, todo estudante que vê opções, vê mercado, tem um sonho de achar a fórmula mágica do preço justo. Não, porque o preço justo é isso, blá blá blá, tá? Então vamos lá, né? Eu acho que o jeito mais fácil de encontrar o preço justo de uma opção é ver qual foi o seu último negócio. Ou como é que está o book. Acho que é o jeito mais fácil. Então nós temos, né, nas opções, nós temos o quê? Nós temos, né, toda uma galera que fala sobre o quê? Sobre a sua precificação. Então ele tem o seu preço, ele tem o seu valor, tem o seu preço. Então vamos lá. Tem o valor, né, o preço. Tá bom. Então isso daí é uma coisa inerente da opção, tá certo? Alguns já começam a estudar um pouquinho sobre outra característica dele, que é o quê? O seu poder de cobertura. Tá? Mas pouca gente fala do seu poder de equivalência. Então, vamos lá. Acho que a equivalência talvez seja, né, o elemento, né, o atributo mais importante. Vamos falar sobre o valor. Então vamos lá, você tem vários trabalhos, né? Todo ano aparece um monte de trabalho. Aliás, né, o meu e-mail lá, não sei, tem umas faculdades que mandam lá os e-mails e falam, olha, tem esse TCC aqui de alunos que não quer analisar. Cara, a quantidade é muito grande. Eu vou te dizer uma coisa sobre a precificação. Tá? A precificação de uma opção, ele é uma coisa que você não precisa se preocupar com ele. Sabe por quê? Então só pode acontecer 2 coisas. Vamos supor que você tem uma precificação, você tem a fórmula do preço justo. Só pode acontecer 2 coisas, tá? Ou aquele preço justo é o que está sendo praticado no mercado, ou que não está sendo praticado no mercado. Se ele está mais caro no mercado, você não vai conseguir comprar no preço justo. Então esse tal preço justo é só teórico. Agora, se o seu preço justo bate no preço do mercado, você não precisava ter feito estudo. É só ir lá e comprar direto no mercado. Então o estudo do preço justo, ele vale sim como um trabalho de formatura, até já se ganhou o prêmio Nobel com isso, mas na prática, o que manda é o preço de mercado. Então vamos lá. Tá? Nós queremos comprar, tá? Nós resolvemos fazer a festa do cachorro quente. E nós sabemos que lá em Curitiba o cachorro quente custa em torno de R$6. Tá certo? Então a gente tem uma referência de valor teórico. Tá? A gente vai numa dessas feiras, sei lá, em qualquer lugar, e está R$15 o cachorro quente. Então vamos lá, para que serviu aquele preço teórico? Não serviu para nada. Se você está com vontade de comer cachorro, você paga um 15 lá, paga 15 e come. Né? Então, o que acontece? Há uma discussão muito grande sobre o preço, o valor. Tá? Eu acho que vale sim, criar toda a retórica, até grupos de estudo, tá? Mas na prática aquilo não vai servir para nada. O que vai servir é o preço de cotação lá no home broker. Agora, cobertura o pessoal já tem falado um pouquinho. Você fala assim, só que eles usam o conceito de cobertura geralmente quando a operação já dá errado. Então, os primeiros vídeos que tem, né, sobre cobertura, sobre aproveitar a cobertura da opção, está relacionado assim: poxa, eu fiz uma trave horizontal de linha e deu errado. O que eu faço com o que sobrou? O cara fez lá uma PHL, por exemplo, né? Uma PHL, né? Vamos pegar aqui um exemplo de cobertura. Né? O cara fez lá uma PHL, por exemplo, se o cara comprou lá uma da B30 e vendeu uma da A30 lá da Petrobras, por exemplo. E o mercado caiu, isso aqui deu ruim, tá? Deu ruim, isso aqui virou pó. E aí geralmente o cara fala, vamos fazer uma rolagem aí, beleza.
não tem muito o que rolar. Você está comprado nisso, está valendo pouco, não tem o que fazer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar aqui uma da A26 e vender duas da A28 e fazer o seguinte, eu vou esperar, eu vou usar essa B30 como cobertura da borboleta. Não, eu acho que faz sentido isso daí, porque aí se o mercado ficar perto de 28, 29, você ainda tem um ganho muito bom. Beleza, então isso é usar o que? Ele como cobertura, tá certo? Um ativo, uma opção, uma ação que você tem na sua mão, ela pode ser usada como cobertura também. Se você tem uma ação, você pode montar um booster. Você pode montar um booster porque a ação serve como um elemento de cobertura também. Mas basicamente a opção serve como um elemento de cobertura. Tá? Agora a equivalência já é um conceito, né, que é bem diferente. Equivalência. Vamos explorar a sua equivalência. Tá? Então vamos lá. Né? O que seria explorar a sua equivalência? Em algum momento, vamos supor que você fala assim, olha, o que eu ganho com uma alta, por exemplo, eu posso perder. Para mim tudo bem. Então vamos supor que você tem um ativo, por exemplo, você tem uma ação, por exemplo. Você tem uma ação que ela vale R$20. Aí você fala assim, olha, eu estou satisfeito com 20. Vai lá e vende a 20. Né? Mas se você fala assim, olha, eu aceito abrir mão do ganho até o 25. Então, como que é? Se chegar até o 25, eu aceito os 20. Não sou que você fala isso daí. Então, isso daí é um conceito de equivalência. Quer dizer, você tem um risco lá, quer dizer, tem um potencial de ganho, e você está abrindo mão desse potencial de ganho. Então, quando você tem essa prerrogativa, o que você pode fazer? Você pode montar uma operação de equivalência, em que se o mercado subir R$5, você perde esses R$5 aí. E para você está tudo bem, porque você aceitou aquilo lá. Tá? Então você vai pensar assim, mas, poxa vida, isso é vamos dizer assim, até antirracional, ele é anti-intuitivo. E para que eu vou abrir mão, né, de uma operação? Pois é por isso que ninguém estuda equivalência. Você pode ver na internet, não existe vídeo sobre equivalência, fala os meus. Por que não existe vídeo sobre equivalência? Porque ele é muito anti-intuitivo. Esse é mais ou menos intuitivo. Ó. Sobrou esse cara aqui, eu vou aproveitar ele. Tá certo? Mas na verdade, quando você aproveita ele na cobertura, você não está fazendo nenhuma mágica. Simplesmente se você está montando uma borboleta aqui, você pode montar a qualquer momento. Você pode montar a qualquer momento. Né? Tá? Agora, a equivalência, então vamos tentar entender a equivalência. Então vamos supor que eu tenha um ativo, né, em que eu falo assim, olha, a partir lá do 20, a partir do 20 eu aceito, eu quero receber os 20. Se subir, eu aceito perder essa alta. É simples, você vai lá e vende uma opção. Vende uma opção do 20, acabou o problema. Você tem que entregar no 20. Né? Então, o que é isso? Você está travando aí, né, o seu conceito de equivalência aí. Tá? Mas vamos pegar aqui um exemplo, né, que seja mais interessante. Vamos supor que você tem um ativo, uma opção, e essa opção está na sua mão. Vamos supor que você tem aqui uma opção, você está comprado aqui numa A, né, numa da A24. Está falando uma da A24. Tá? E o ativo está 24. Tá? O ativo está 24. E você faz o seguinte, você fala assim, olha, eu aceito abrir mão do ganho até o 30. Tá? Então vamos lá. Esse cara está falando o seguinte. Tá? O cara está falando o seguinte, assim, olha, eu tenho uma situação aqui, que me sobrou isso aqui na minha carteira, tá? Mas eu abro mão até o 30. Quer dizer, se chegar até o 30, eu não preciso ganhar nada. Vamos supor que você aceite essa condição. Então, beleza. Tá, vamos lá. Então, quer dizer que até o 30, vamos pensar numa equivalência. Quer dizer que eu tenho uma equivalência no 30 que é igual a zero. Tem uma equivalência no 30 que é igual a zero. Quer dizer, se chegar no 30, eu não preciso receber nada. Você aceitou isso daí, tá? Então, vamos ver o que dá para fazer. Vocês lembram, né, que a gente fez uma bloqueio índice, tá? Que é aquela bloqueio que é A26, A24, menos 2A26, tá certo? Mais A30.
operação aqui, tá? Essa operação aqui, eu tenho delta estrutural igual a 2, a menos 2. Tá igual a menos 2. Esse delta estrutural quer dizer que se o mercado subir, eu perco esses 2 pilas aí. Tá? Eu perco esses 2 pilas. Então aí a gente começa a conversar. Quanto que eu posso perder aqui? Se a A24 for até os R$30, eu ganho quanto aqui? R$6, não é? Eu ganho R$6. Então aqui eu perco 2 se chegar no 30, não é? Então quantas vezes eu posso perder R$2 para ter a equivalência do zero? 3 vezes. Então a minha operação vai ser essa. Quer dizer, eu tenho essa operação, eu aceitei a perda. Então, quer dizer, até o 30 eu não ganho nada, não tem problema. Até o 30 eu não preciso ganhar nada. Eu já aceitei isso, tá? Né? Então vamos lá. Só que no mercado financeiro nós já falamos. O que nós trocamos? Risco. Nós jogamos risco. Então vamos jogar um risco aqui. Tá certo? Estamos jogando risco aqui. Então vamos ver o que vai acontecer se o mercado, né, se a gente colocar 3 desse daqui. Então a minha operação é uma dessa com 3 dessa. Então a minha operação total, então vamos fazer aqui um quadrinho fazendo um comparativo entre eu estar comprado numa da A24, vendido, né? E aqui eu estou comprado em 3, vendido em 6, comprado em 3. Então na verdade o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 4 de A24 menos, né, 6 da A26 mais 3 da A30. Não é isso? Eu tenho, esse aqui é o meu trade. Quer dizer, eu só tinha inicialmente uma A24. Então vamos lá, o que vai acontecer no 25, no 26, no 27 e no 28? No 25, isso vira pó e aqui eu recebo R$4, tá certo? No 26, isso vira pó, eu recebo R$8. Certo? No 27, tá? Quanto que eu vou receber aqui? Já vai diminuir. No 27, eu já vou receber 3 mais 3, vai dar 6, né? Vai dar 6. Tá? No 28, eu vou receber 6, acho que é 6, tá? A gente vai aqui no 29. No 30 vai dar 0. Aqui vai dar 4. Aqui 2 no 30 vai dar 0. Então, realmente eu cumpri o meu dever. Eu cumpri o que eu falei. Se chegar no 30, eu vou receber exatamente 0. Tá certo? Então, esse é o conceito de equivalência. Né? Ele pode vir a seguinte pergunta: fala assim, poxa, mas aí se subir você não ganha nada. Pois é, se subir eu não ganho nada, mas olha só, se subir um pouquinho, o que acontece? Se subir um pouquinho, o que acontece? Se eu tivesse somente comprado na A24, sozinho, o que iria acontecer se ele viesse no 25? Então vamos pegar aqui, né, fazer um comparativo. Se ele fizesse aqui na A24, é só a A24 comprado. Sem isso daqui. Então, aqui eu teria R$1 de saída, aqui eu teria 2, 3, 4, certo? 4, aqui eu teria 5, aqui eu teria 6. Beleza, essa seria a minha distribuição. E essa aqui é a minha distribuição se o mercado ficar nessa faixa aí. Tá? Então veja que o conceito de risco, né, a gente precisa rever isso daí. Tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes matemáticos, né, estatísticos, mas assim, à primeira vista, né, essa mudança aqui fez o quê? Fez mexer no payoff. E se for para 31, hein? Aqui vai valer 1. No 31, aqui vai valer 1, porque você tem um carinha aqui a mais, né? Uma call a mais. Uma call a mais aqui. Então, 30... então veja, e se você pega e fala assim, tá bom, então o payoff, né, dessa operação aqui é que a partir do 24 é no 0 e ele vai subindo devagar. Tá certo? E aqui, e com esse cara aqui? Esse cara é diferente. No 25 ele dá um salto
no 28 no 26 ele vai até o 8, tá certo? No 26 ele vai até o 8 e depois ele vai caindo. Fica aqui e depois ele começa a subir novamente. Então o que você fez aqui quando você está estudando equivalência? Você modifica a estrutura do payoff. Agora, cá entre nós, existe mais chance de ele ficar entre 25 e 26 ou de ele chegar até aqui nos 30? Eu acho que a chance de ficar no 25 e 26 é maior. Então, quando nós falamos, né, porque nós estamos acostumados com o quê? A gente passou bastante tempo estudando o quê? O conceito de dualidade. Tá? Eu tenho muito medo, tá? Eu tenho muito medo quando a gente começa a estudar, né, e a gente apresenta, né, um conceito. Quando a gente apresentou principalmente a teoria da binarização, o que começa a acontecer? As pessoas acham que, não, é só saber a teoria da binarização que você resolve tudo. Não é. A teoria da binarização, ela é uma das, talvez, dezenas de milhares de teorias operacionais que existem no planeta. Tá? O que nós temos que fazer é o seguinte, tá? Primeiro, o que não devemos fazer. Tá? O que não devemos fazer. Eu tenho uma coisa que me chateia muito. Eu fico assim, não vou dizer que eu fico indignado, mas me chateia muito. É que principalmente no Ocidente, né, parece que o novo aposenta o velho. Ou seja, uma teoria nova é obrigado a destruir a antiga. Eu vejo isso com muito pesar. Com muito pesar. Tá certo? Né? E uma coisa que também é muito ruim é aquela cultura. Né? Cultura que naturalmente as pessoas acabam tendo. É o seguinte: parece que o fato de uma pessoa ter um conhecimento, ele tem que renegar o dos outros. Isso não tem nada a ver. Cada conhecimento, né, cada modo operacional, cada dinâmica operacional, ele tem o seu valor. Ele tem o seu valor, tá? Eu vejo lá, né, eu até posso citar que é um amigo, o professor Roxo, tá? Ele preferencialmente, ele tem lá o principal curso dele com a estratégia do pozinho. A estratégia do pozinho. Olha, eu não conheço gente que ficou rico com pozinho. Mas será que a gente conhece realmente gente que ficou milionário? Você tem algum milionário que você conheceu que fez algum dos outros cursos que tem aí no mercado? Mas se você for pensar na estratégia do pozinho, vamos pensar o seguinte: o cara chega lá, ele fala, quero começar a mexer com opções. Cara, se o cara pega e faz uma trava de alta com put, e o negócio o cara quebra. Se o cara vai na estratégia do pozinho, não, coloca 100zão, aqui o dinheiro tá pinga, não vai pegar o dinheiro, pega o dinheiro da pinga, vai lá. Você acredita que o mercado vai cair, você compra aquele pozinho da boba 11 lá embaixo, tá? O cara vai perder? O cara provavelmente vai perder. Mas se o cara fez isso com o Covid, ele ganhou. Ele ganhou grana. Porque no Covid, quem comprou lá aquela opçãozinha lá acho que era da série C, do 100, estava na ordem de 10, 12 centavos. Foi até 20 e poucos reais. Então, aquilo vai funcionar? Tem a sua funcionalidade. Eu acho que eu não conseguiria viver disso. Tá? Mas ele tem a funcionalidade. O cara vai lá, o cara quer começar a operar opções, pelo menos tem os vídeos, o cara vai lá, vai aprender o que funciona a opção, para que serve, por que quando ele vem lá para baixo tem o valor intrínseco, que é o mínimo que ele vai valer, enfim, o cara vai aprender. Então, nós não podemos, né, ficar renegando os conhecimentos. O que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos pegar aquele conhecimento que existe, o nosso conhecimento que acumulamos e vemos, com isso, o que eu consigo fazer. Então, a teoria da mineração é uma teoria, eu acho excelente. Eu acho ela completamente inovadora no sentido de você olhar para a cotação para tomar a decisão e não olhar para a precificação. Mas temos que entender o momento histórico. O momento histórico é 1987 até 1993, 94. Era um momento histórico que a busca da precificação valia o prêmio Nobel. A busca da precificação das opções valia o prêmio Nobel. Tanto que teve um prêmio Nobel, né, justamente o modelo do Black-Scholes. Tá? Mas os outros conceitos é bom a gente saber que existem. Tá? Cobertura, sim, tem o seu valor. A equivalência, ela é mais moderna, ela é mais sutil. Olha, a equivalência é uma das abordagens que você pode ter com a opção. E também com os ativos.
Tá certo? Então, próxima vez que alguém chegar e falar assim, cara, você não é obrigado a fazer com 3. Você pode fazer com 2. E se você fizer com 2, né? Se você fizer com 2, pelo menos, né? Você aumenta o quê? Aumenta o que nós chamamos de base comprada. Aqui, você só está comprado em uma da 24. Mesmo que nos últimos momentos, sabe aqueles últimos dias da bolsa, do vencimento, esse cara pode ter um valor residual. O papel tiver R$23,50, por exemplo, esse ainda vai valer uns 40 centavos. Dá para você vender ele e ainda recuperar uma parte do que você perdeu. Tá? Mas aqui, se você tiver uma base de 4, é diferente. Imagina se, por exemplo, perto do vencimento está valendo R$24. Esse cara aqui vai dar uns 40 centavos, ele quer 4 desses 40. E esse cara vai estar valendo talvez 3, 4 centavos. Você zera isso daqui, você ainda tem um lucro razoável. Por quê? Você está aqui no começo aqui da curva aqui. Você vai ter 4 vezes mais de o quê? De posição comprada. Que mesmo que ele tenha degradado bastante, aí talvez o residual compense, né, o quanto valeria essa A24. Tem que lembrar que na hora que tomamos a decisão, nós não sabemos o futuro, né? Na hora que você toma a decisão, você não sabe o que vai acontecer lá no futuro. Então, por isso que a gente não pode falar assim, olha, depois aconteceu, tudo é fácil, né? Tudo é tranquilo, ninguém tem dúvida. Então, quando a gente fala assim, nós estamos falando sobre equivalência. Tá? Então, a equivalência, ele é um elemento fundamental para a gente entender as opções e poder maximizar o quê? Vocês querem tirar uma foto aí? Papai. Tá? Então, ele muda o quê? Ele muda a estrutura do payoff. Tá? Então, quando você utiliza, mas o segredo está nos broken wings. As broken wings, tá? Ela é bastante utilizada, né, na teoria modular. Tá? As broken wings, elas trazem o quê? Elas trazem uma mudança na estrutura do payoff. Mas veja que a broken wing em si, a gente já falou que não é lá essas coisas. Mas, combinado com uma ferramenta integrada e sob uma abordagem um pouquinho assim diferente, você vê que realmente ele tem ele muda bastante, né, o conceito de probabilidade. Aqui você deve aumentar mais ou menos a probabilidade de ganho em quase que 150%, mais ou menos, essa estrutura aqui. Então, se a sua possibilidade de ganhar é razoavelmente baixa, você aumenta bastante, tá? Então, essa estrutura aí, será que ela pode ser classificada como uma estrutura extrema? A estrutura extrema, ele é assim, não tem uma definição, né? Mas pelo menos a minha definição é o seguinte: é a estrutura do pé frio. Tá? Você queria que chegasse no 30, então se chegar no 30 você não ganha nada. É a estrutura do pé frio, tá? Os caras que são muito pé frio, né, essas estruturas funcionam. Porque o cara fala assim, ó, se chegar no 30, né, vai dar zica. Bom, então ou vai chegar no 30 ou não vai chegar, né? Se não chegar, você ganha. Sabe aquele cara que acha que vai chegar no 30, o cara bota toda a grana dele e perde tudo. Então, se é esse o caso, essa estrutura aqui acho que talvez seja boa, porque aí não chega no 30 e fica lá embaixo, o cara ganha, né, tem um ganho, né, muito grande, né, naquela parte, né, que, né, se ele se mexer um pouquinho, o ganho é muito grande. Né, se ele se mexer pouco, né? Se ele se mexer muito, não. Tá? Mas se ele se mexer só um pouquinho, o ganho ele é realmente muito grande.
qualquer que seja o seu trade, tá? Você vai ter que primeiro se autoconhecer. Conhecer a si mesmo, tá? O que te deixa mais confortável, tá? Assim, as motivações podem ser as mais absurdas possíveis, tá? Quando eu estava começando lá, montei meu escritório lá no Teodoro Sampaio, né? Tinha um escritório de cursos lá, né? Até de curso de finanças, tinha vários, algumas coisas legais, né? E sabe uma coisa que, uma vez, né, a moça que trabalhava comigo, né, fez a seguinte pergunta para mim, né? Trabalhava, era meio que um fast tudo lá, né? Ela perguntou para mim por que eu só comia maçã Fuji e manga Palmer. Ela falou, nunca vi você comer nenhuma outra fruta. Você não gosta de banana, você não gosta de pera, você não gosta de pêssego, né? Eu falei, nossa, eu adoro pêssego. Eu também gosto muito de pera, né? E sabe qual que é a motivação que eu não comprava nem pêssego, nem pera? Porque é o seguinte, o pêssego, tá? Você precisa saber escolher. Tem vezes que você compra um pêssego bonito e você vai dar uma mordida, parece areia dentro. Cara, a pera, fora a pera d'água, fora aquelas peras importadas da Argentina, a maioria, tem muitos deles que ele está super bonito, ele está meio verdinho, ele amarelo e quando você vai, abre, ele está podre por dentro. Não estou dizendo que todas as peras são lascadas, não é isso, tá? Mas você vê que existe esse, e realmente alguém já passou por isso, tá? Alguém já passou por isso. Então o que acontece quando você tem esse, então cada um, né, age de um jeito. Então o que acontecia comigo? Cara, quando eu pegava um pêssego, que pêssego, né, pelo menos na época era caro. Cara, eu comprava lá uma caixa com 6 pêssegos e vinha com aquele gosto de areia, né? E às vezes todos eles estavam assim. Às vezes um ou outro estava bom. Então, quer dizer, o pêssego eu achava que foi muito risco. Só que a maçã Fuji, tá? Ela tem um sabor muito estável. Você pega qualquer maçã Fuji, não muda muito o sabor. A manga Palmer também não. A manga Palmer, então eu gosto de manga Palmer, gosto de. Então eu acabava só comprando essas frutas, sabe por quê? Porque eles tinham um sabor mais estável. E eu não ia me frustrar, porque eu ficava muito frustrado. Porque como eu tinha pouca grana, o dinheiro era meio contado, eu disse, poxa, eu vou comprar uma fruta que eu gosto, né? Olha, esse negócio de fruta assim, barata não, que agora também não está muito barato, né? Mas esse negócio de poder comer fruta todos os dias, eu poderia te dizer que é de uns 15 anos para cá. Porque há 30 anos atrás, não era assim não. As frutas eram caras. Então, tudo bem, maçã e laranja sempre foram baratos aqui no Brasil, comparativamente, né? Quem já foi na Europa, já viu o drama de morar na Europa, né? Você vai lá comprar uma banana e está numa caixinha de isopor. Caríssimo, caríssimo. O abacaxi é caríssimo no exterior. Dependendo do abacaxi é caríssimo. É barato na Ásia. Tailândia, mas cara, então, que é uma bênção, né? Aqui, né? Então o que acontece assim? Poxa, mas por que você age desse jeito? Pois é, cada um vai agir de um jeito. Então eu não consigo hoje, né, por exemplo, né, depois que a gente vai, né, ficando mais maduro, né, que a gente começa a agir diferente, começa a entender que tem coisas que, olha, não tem muito como ficar discutindo determinadas coisas. Por que um trade gosta de uma operação e não gosta de outra? Isso é da historicidade de cada um. Conheço gente que só mexe com borboleta. Só mexe com borboleta. Não importa o ativo. Só que tem ativos que não são muito bons para a borboleta. No caso da Ambev, por exemplo, cara, não é muito bom a borboleta. Só que a Ambev tem um lance. Se você fizer uma borboleta por 14,5, 15,5 e 16,5, você não paga muito caro, tá? E aí eu já fiz a estatística disso, ele não é tão vencedor. Mas o desgraçado consegue ganhar nisso daí, porque ele entendeu como é que funciona. Ele entendeu como é que funciona. Então o que acontece? Nós não sabemos como que vão ficar as interações das opções, tá? Então a própria borboleta é um negócio misterioso. A própria borboleta da Ambev, por que da Ambev funciona assim? Ele tem um preço, passa 4, 5 dias estável e depois ele dá um saltinho, melhora 3, 4 centavos. Fica estável mais 5, 6 dias e depois dá mais um salto de 3, 4 centavos. Por que ele é assim? Tá? E por que, por exemplo,
o da Petro, você monta, se está mais ou menos parado, todo dia melhora 1, 2 centavinhos. E por que do Itaú é assim? Você monta num preço, asa 2 num preço, ele fica parado 10 dias, 12 dias e não melhora. Aí de repente melhora 15 centavos em 2 dias. E fica parado mais um tempão e depois dá uma mega melhorada. Ou depois começa a piorar, né? Se foge do range. O que acontece? Cada ativo ele tem um comportamento. Cada ser humano tem um comportamento. Ele tem que respeitar isso. Respeitar isso, tá? Agora, essa estrutura, as coisas extremas, elas são estruturas chamadas secas, tá? Elas não tem esse negócio de ter um comportamento assim. Não tem. Ele é o quê? Isso fecha o delta estrutural. Então, olhar, né, o ativo, a operação, sob o ponto de vista do delta estrutural, ele é importante. Porque aí você limita a sua perda. Limita a sua perda e sabe exatamente onde vai chegar. Então, por exemplo, né, estava lá, né, determinadas estruturas, né, por exemplo, eu estava lá, tem algumas estruturas que elas não são classificadas como estruturas extremas, tá? Mas eles têm um comportamento de estrutura extrema, como, por exemplo, um estrango coberto, né, um estrango coberto de 2 meses. Assim, como assim? Um estrango coberto de 2 meses. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Um estrango coberto de 2 meses. O estrango coberto de 2 meses, ele funciona assim, você vende lá uma call, né? E compra uma call 3 meses para frente. Então vamos pegar um exemplo, isso aqui não precisa anotar, não, tá? Então vamos supor que eu vendi uma call do 110, da BOVA, comprei uma do 115 3 meses para frente e vendi uma put do 115. Vendi uma call do 110, vendi uma put do 115, peguei o dinheiro e comprei uma call do 115, 2 meses para frente, esse mês mais 2 meses. Sabe o que acontece? Essa operação, se ele ficar lá no meio, você sai pagando zero. Assim, poxa, mas como é que funciona isso, né? Pois é, ele tem esse comportamento. Então, ele também é uma estrutura, tá, extrema, só que ele não é uma estrutura que dá para você calcular o delta estrutural dele, porque o delta estrutural dele é negativo. Né? Então, tem algumas particularidades, né, que depende de cada estratégia, tá? Mas aqui nós vamos falar daquelas que são secas, quer dizer, aquelas que não tem erro se acontecer aquilo, e que faz, aí você vê se faz sentido ou não. Então vamos lá, vamos pegar, por exemplo, uma estrutura extrema. Então vamos pegar um exemplo, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui, Petrobras, tem uma Petro aqui, tá? Tem uma Petro 4, tá? Valendo, sei lá, R$25. Tá? Aí acontece o seguinte, eu vejo que, olha, eu vejo que a A26 a R$1. E a A27 a 50 centavos. Tá, então vamos lá. O que seria uma estrutura externa? É aquela que se o negócio subir, se o negócio for para aquele lado lá, você não ganha nada. Que nem o que aconteceu lá naquele que nós falamos, né? Que seria naquele exemplo da equivalência das broken wings com a call comprada. Então quer dizer, então vamos lá, vamos pensar assim uma estrutura extrema, tá? Quer dizer, se subiu não ganha porcaria nenhuma. Então vamos lá. Vamos ver que eu faço uma venda coberta. Uma venda coberta que seria, eu compro Petro 4 e vendo uma A26. Qual que é o máximo que eu vou ganhar aqui? Bom, eu vou ser exercido no 26 e o meu custo é de 24, certo? Comprei a Petro e vendi a 26. Então o meu custo é de 24, né? E o meu ganho máximo é de quanto? R$2. Então vamos lá, eu vou queimar esse ganho máximo. Quanto que é essa trava de baixa aqui? Se eu vender uma da A26 e comprar uma da A27. Eu vendo uma da A26 e compro uma da A27. Quanto que eu recebo? Eu recebo 50 centavos, não é? E se der ruim, eu pago quanto para sair? R$1. Então a minha perda máxima, né? A perda máxima é de quanto? 50 centavos. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou montar 4 operações dessas, porque a minha perda máxima bate com o meu ganho máximo. Tá certo? Eu vou montar 4 operações dessas. Então vamos lá. Então a minha operação vai ficar assim, olha. 4 menos, né? 5, né? Na A26. Mais 4 na A27. Pronto, essa é a minha operação. O meu custo aqui vai ser de 22. Tá certo?
E se o mercado subir, o que acontece? Eu não ganho nada. Eu não vou ganhar nada se o mercado subir. Tá certo? Então vamos lá. Se tiver no 22, o meu resultado vai ser 22. Se tiver no 23, o meu resultado vai ser 23. Não vai mudar, né? Se tiver no 24, o meu resultado da operação vai ser 24. Por enquanto não muda. Tá certo? Se tiver no 25, o que vai acontecer? O meu resultado é 25. Pronto, tá. E se tiver no 26, o meu resultado é 26. Agora no 27, o que acontece se tiver no 27? O meu resultado volta para 22. Tá? Se tiver no 27, né? Daqui vira pó. Eu estou vendido em. Aqui vale menos 5. Tá certo? E aqui vale 27, não é? 27 menos 5 vai para 22. Então, isso é uma estrutura extrema. Tá? É que se o mercado subir, eu não ganho nada. Se o mercado for para o lado que eu quero, né? Pode ser para baixo também. Tá? Mas aqui tem uma vantagem, né? Em relação à venda coberta, eu vou receber, eu vou ter que pagar 24 na venda coberta, né? E aqui eu pago 22. Quer dizer, tem uma proteção maior na queda. Por isso que eu falo, isso daqui é a estratégia do pé frio, né? Aquele cara, quando ele monta, o negócio já começa a cair, né? Então, para quem é pé frio, né? Se cair pouco, ele ainda ganha dinheiro, né? Tá? Então, isso seria uma estrutura extrema. Tá? Aquele exemplo, né? Que eu falo assim, eu estou vendido numa put do 30. Estou vendendo uma put do 30. Então, eu posso olhar ele como uma estrutura extrema. Eu falo, olha, se o negócio subir esse 30 virar pó, então naquele momento eu estou fazendo a operação. Quanto que vale essa do 30? Então vamos lá. Vamos supor que o ativo aqui, vamos pegar um outro exemplo de estrutura extrema. Por exemplo, eu tenho um ativo aqui, tá? Ativo aqui a 24. Eu estou vendido numa M30, que vale teoricamente R$6. Então eu falo o seguinte, olha, eu acho que esse negócio aí, se o negócio virar pó, eu não preciso ganhar nada. Melhor, eu já aceitei que eu vou ter que pagar esses 6 aqui, vai. Vou aceitar pagar esses 6 aqui. Então se o mercado subir, isso daí virar pó, eu vou ter que pagar 6 do mesmo jeito. Tá? Então eu vou aceitar isso daí. Então o que seria uma estrutura extrema aqui? É que lá no 30 eu vou perder R$6, pronto. Então eu vou montar uma operação que lá no 30 eu posso perder os R$3. Então eu posso pensar nisso daqui, olha, 3 vezes, né, aquele básico lá, né, A24 menos 2A26 mais A30. Isso daqui eu perco R$2, não é? Eu monto 3 desses e mantenho essa venda da M30. Ou seja, eu já assumi que eu vou perder esses R$6 aí. Se o mercado disparar, isso aqui virar pó, eu pago quanto aqui? R$6. Tá certo? Isso é uma estrutura extrema. Tá? Eu não ganho nada se o mercado for a meu favor. É mais ou menos essa ideia. Só que claro que você vai fazer disso aqui, né? Faz aqui com 1 só, ou com 2, né? Faz com 1 com 2. Só que aqui tem aquela outra vantagem, né? Se o mercado subir só um pouquinho, você ganha um monte, né? Se o mercado vier aqui para 25 ou para 26, isso daqui acaba até voltando dinheiro. Mas aqui você está com risco. Você está trocando o que? Isso aqui, isso daqui é uma troca de risco, isso daqui. Isso aqui é uma troca de risco, existe risco aí, e risco bravo aí, certo? Existem outros conceitos de estruturas extremas. Então, por exemplo, né, quando a gente fala sobre strangle, né, tem muita gente que acaba fazendo strangle coberto, porque quer tirar algum dinheiro do mercado para pagar alguma coisa. Tá certo? Então vamos pegar aqui um exemplo de strangle coberto. A estrela. Então seria a seguinte ideia. Qual que é o lance do strangle coberto? O strangle coberto, o lance é o seguinte, é que se ele ficar acima da call vendida, entre a call vendida e a put vendida, você tem o quê? Acima da call vendida, você tem lá um ganho, você tem um certo ganho. Então um dos strangle podia ser assim, olha, eu vendo aqui uma da A110, vendo uma da M120,
e compro uma da A120. Vamos supor que aqui eu receba 12,50, por exemplo. E qual que seria a ideia aqui? É que se o mercado ficar entre 110 e 120, eu pago 10 reais para sair. Quer dizer, acima de 110, tá certo? Se eu estiver acima de 110, quanto que eu pago para sair? Eu pago 10 reais. Então essa é mais ou menos a ideia. O strangle coberto é isso daí, tá certo? Isso daqui é um strangle coberto, tá? E se eu pensar numa versão extrema dele? Então vamos lá. Se subir eu pago 10, não é? Então eu já vou aceitar que só vou tirar 10 reais daqui. Então eu vou vender aqui uma da A110, vender uma da M120, tá certo? Pegar o dinheiro e comprar talvez uma da C120, tá? E aqui eu recebo 10 reais. Mais ou menos essa ideia, recebo 10 reais, tá certo? Bom, agora vamos tentar estudar o que acontece com esse cara aqui. O que aconteceria se ele começar a subir aqui? Isso aqui eu vou pagar 10 aqui, não é? Entre 110 e 120, entre 110 e 120, eu pago 10 reais aqui. Só que tem uma coisa, não vai me sobrar essa C120? Essa C120 ela vai me sobrar, não é? Quanto será que ela vai valer? Vai depender. Se ele tiver 117, 118, esse cara pode valer até R$ 3,50, R$ 4. Tá certo? Pode acabar valendo isso aqui. Então, esse cara aqui, né? Vamos supor que ele esteja aqui no 115, esse cara vai valer pelo menos aqui uns 3,50 por aí. Você vai ver uns 3,50. Então, ele abate bem o valor que eu tenho que desembolsar aqui. Certo? Né? Mas o conceito do extremo aí seria o quê? Eu receber exatamente o que eu tenho que pagar para sair. Tá? Mas aí eu tenho uma vantagem temporal aqui. Tá? Quando você tem uma vantagem temporal, a chance de ganhar é bem significativa. Bom, aqui tem um outro exemplo, né, que foi utilizado, né, que foi também um strangle, né, que ele também tinha a intenção de ser um strangle string, tá? Mas ele funcionou assim, tá? Então, aconteceu o seguinte, foi uma venda, né? Foi uma venda aqui de uma da H, né? H110. Né? Então, na verdade, o que o cara queria fazer é o seguinte, ele queria vender uma da T115. Tá certo? Ele queria vender uma T115. Só que naquele momento o ativo estava mais ou menos 110, mais ou menos. Então isso aqui dava mais ou menos 5 pilas. Dava mais ou menos 5 reais aqui. Tá? Então o que ele fez? Ao invés de só vender essa T115, né, foi feita uma venda da H115 e com o dinheiro uma compra de uma J115. Tá? Isso daqui foi zero cost call. Tá certo? Né? Então o que estava acontecendo aqui? Havia uma aposta numa alta, ou numa baixa, sei lá, numa alta, tá certo? Né? Para que isso aqui acabasse virando pó. Mas ele valia 5 reais. Mas já que estava os 5 reais, estava no 110, a gente aproveita, já vende uma do 110, pega o dinheiro e compra uma coluna. Tá certo? E agora, aí que vem o quê? A mudança, né, em termos, né, de comportamento. Tá? Vamos supor que o ativo ele chega aqui no vencimento e fique perto do 112, por exemplo, mas 113. O que vai acontecer no 113? Essa H110 com a P115 menos H110 menos P115 vai valer quanto? 5 reais, né? E vai me sobrar quem? A J115. Vai me sobrar a J115. Então, esse tipo de operação em que você fecha, tá, aquele seria extremo porque você ia receber 5 do mesmo jeito, né? E assim receber 5 do mesmo jeito, eu estou vendo uma H110, então eu já sei que vou ter que pagar 5 aqui na saída, se ficar entre 110 e 115, né? E vai me sobrar a J115. Tá? Pode até vir a seguinte pergunta, mas não é melhor só ficar vendendo na T115? Eu já acho que não.
Porque se o mercado chegar mais perto do 110, a T115 vai continuar valendo 4 e pouco, 5 reais. Mas aqui é um pouco diferente, que eu tenho o quê? Tenho a J115 sobrando. Essa J115, se ele vier para 109, essa T115 vai valer 6 reais. A J115 vai valer 1,50, 1,80, então pelo menos ele banca, né, alguma compra, principalmente de rolagem. Então essas estruturas que nós fazemos call e put, elas são importantes, né, para a gente estar sempre equilibrando o risco. Tá? Sempre equilibrando o risco. Tá? A gente pode também pensar em algumas fases escalenas. Tá? Então, algumas fases escalenas hoje, né, nós podemos começar a olhar as fases escalenas com um olhar assim, com um pouco mais de carinho, né? As fases escalenas. Porque as fases escalenas, elas têm uma vantagem, né, em que geralmente você não paga para montar, e você pode dosar, né, o tamanho do lote. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Está vendido lá, por exemplo, lá na A100. Por exemplo, está vendido lá numa A100, né? Uma A100, né? Está vindo uma A100, o ativo está 114. O ativo está 114, tá certo? Então ele está nessa situação aí, né? E aí, claro, né, você tem sempre, né, tem situações aí de um certo incômodo. Você está com um certo incômodo, você fala assim, poxa, mas eu não quero fazer um busto horizontal. Então vamos pensar, né, em alguma estrutura, né, que ela seja o quê? Que ela seja uma estrutura extrema. Tá, é bom ser uma estrutura extrema porque pelo menos você não sofre tanto, caso o mercado, né, realmente ele caia muito forte. Eu acredito que não vai cair muito forte, tá? Então vamos lá, então vamos pensar assim, olha, está no 114, eu poderia pensar no seguinte, né? Nesse momento, esse ativo aqui custa, sei lá, 15, 16 reais, vai? 15, 16 reais. Então, a minha perda não pode ser maior do que isso caso o mercado caia. Se eu quiser fazer alguma estrutura extrema, eu teria que fazer uma estrutura no máximo aí, com uns 8 reais de delta estrutural, né? Negativo, tem que ser no máximo de uns 8 reais, tá? Então nós podemos pensar no seguinte, nós podemos pensar assim, olha, então eu compro aqui uma da M, né? Vamos pegar aqui uma da M 114, vendo duas da M 108 e compro uma da M 100. 108 não, 114 aqui 111, tá? Senão a conta não fecha, eu vou ter que pagar para montar, né? A intenção não é pagar para montar. Então aqui no 111, então, M 111, saímos aqui no 111, então o que eu teria aqui? Eu teria uma solução somente no 108, tá? 114, 111 é só no 108, então eu tenho aqui, né, um ponto aqui no 108, tá? Eu monto duas dessas, então fica assim, menos A100, tá? Eu tenho aqui duas, né, 2 da M114, menos 2 da M111, mais M100, pronto, tá? Aqui ficaria o quê? Essa ficaria uma estrutura extrema. Tá? Isso porque eu estou vendo que esse cara aqui atualmente custa 16 reais. Tá? Está custando 16 reais, então eu posso fazer no máximo, né, duas dessas, porque aí caso o mercado venha a cair, né, eu tenho aqui um delta estrutural de menos 8. Menos 8 vezes 2 dá isso daí. Tá certo? Bem. Não sei se seria menos M11 duas vezes mesmo? Seria 4? Seria 4? Ah, não, seria. Desculpa, aqui é 4, desculpa. Porque eu fiquei. Não, desculpa, não é isso mesmo, é 4. Eu fiquei olhando. Desculpa. E a M100 seria 2 também. É isso. Não, seria 4. Tá, desculpa. Já. Obrigado, gente. Então o que acontece aqui, né? Então, quando você monta estruturas extremas, né? É melhor que ele fique meio por aí. Mas se ele ficar por aqui, você montou duas dessas, o ativo está 114. Tá certo? Se ele ficar por aí ou cair um pouquinho, aí é uma maravilha. Né? Porque quando você está vendido em call, por exemplo, né, o que acontece? Pô, a sua luta não é se ele sobe, é passar o tempo, né? O tempo passar para você poder fazer a colagem e receber. Então, aqui chegando aqui, vamos supor que o mercado fique aqui, por exemplo, no 113, por exemplo. Vamos supor que o mercado fique no 113, tá? Então, essa M114 vai valer quanto? Vai valer um monte. Vai valer o quê? Uns 2,50. Tá certo?
E a A100 vai valer quanto? 13, né? Aí você pega e rola para B100 reduzindo. Tá? Então essas estruturas ajudam bastante, né? A você tá fazendo aí um head dual em relação à imposição. Tá? Mas também pode fazer mais longo, né? Fazer uma fly escalena bem mais, né? com uma asa maior. Mas se você for fazer com uma asa menor mais para baixo, dá para você fazer até 2 vezes. Até fazer 2 vezes. Tá certo? Claro, você vai estar trocando 2 riscos, né? Vai estar trocando risco. Pô, se o mercado cair muito forte, eu também vou me machucar. Mas aí também esse cara aqui vai virar pó, né? Então aí, né, os dois eles têm a mesma perda, de um lado ou de outro, mas se ficar aqui no meio, os seus ganhos aí são muito grandes. Tá? E aí vem a seguinte pergunta: o que eu faço com essa grana aqui? 2,50 vezes 2, né? Olha, você pode botar no bolso e montar novas flies escalenas aí. Ou você pode ir zerando, né? Pode ir zerando uma parte lá dessas A100 aqui, né? Pode ir zerando, né? Para reduzir a sua exposição, tá? O que eu posso dizer, tá? Em relação à maioria das operações é o seguinte, tá? A maioria das operações e o modus operandi, tá? Eu posso dizer o seguinte, que na média, tá? Quem pretende viver de uma renda do mercado, tá? As operações, os trades são melhores do que as estruturas longas. As estruturas longas funcionam muito bem quando você tem um mercado mais ou menos estável. Quando você tem um mercado que existe um risco mais de mudança, né? As operações, principalmente as flies escalenas ou as broken wings, elas são mais recomendadas. Tá? Mas assim, não pode, você tem que conseguir levar ele até próximo ao vencimento para poder maximizar os ganhos. Tá? Agora, se você não tiver call vendida aqui, essa operação não é o ideal. Então, talvez você tenha que fazer mais curtinho aqui. Talvez fazer uma trava aqui no 105, mesmo você pagando. Porque aí no dia que vir, você sabe que o desastre uma hora vem. Uma hora vai vir. Não se preocupa, uma hora vai vir. E quando vier, você vai ter que estar o quê? A sua perda não pode ser maior do que os ganhos que você tem obtido mensalmente. Tá? Porque senão não faz sentido. Se você vai tentar viver do mercado, vai ter que ser sempre naquelas operações que a gente já comentou, que você tem o quê? Você tem que ter o tempo a favor, você tem que ter uma tempestividade positiva, e não só isso, você tem que ter também o quê? Como é que eu vou dizer, né? Uma esperança matemática positiva. O que muitas pessoas pecam é justamente isso. Eles até têm uma esperança matemática positiva, só que ele não faz, né, efetivamente o seu custo de risco, que nem fizemos aqui. Né? A gente fez um custo de risco daquela operação de 50 centavos, por exemplo. Então não faz sentido nenhum você montar uma posição e sair com 50 centavos, porque você só pagou o risco. Você tem que fazer a operação, você tem que ganhar pelo menos 3 a 4 vezes o valor do risco que está envolvido. Então, naquelas operações em que você tem zero cost call, tá? E você tem um risco efetivo, você vai ter que maximizar a saída dele. Tá? Que é aquele caso que eu comentei do dólar, né? Não adianta você fazer lá uma operação do dólar para ganhar 1 ponto e quando der errado você leva uma lambida de 15, 20 pontos. Tá? Então é melhor você fazer um lote pequeno, né? Conseguir ganhar 30, 40 pontos e der errado perder 10, por exemplo. Então isso faz muito mais sentido. Então aqui também, se isso aqui a gente está falando, você está vendido na A100. Se não tiver vendido na A100, você não vai fazer nada disso. Você vai ter que fazer isso daqui talvez mais curto, tá? E com um risco, talvez de 50 centavos. Né? Eu acho que no caso das puts, até 50 centavos de risco, você pagando, eu acho que vale a pena. Se você puder comprar uma longa, né, vender 2 putas, comprar uma longa, né, então aí talvez a sua asa tenha que ser no máximo de R$2 a sua asa, né, senão você vai ter que pagar muito aí na operação. E também não dá para pagar muito mais do que 50 centavos. Se você pagar muito mais do que isso, se o mercado subir, você vai cozinhando, né? E daí vai virando pó. Tá? Então não dá para pagar muito dessa operação também. Tá? Mas a gente tem que aproveitar que as nossas puts, elas têm essa vantagem de serem o quê? Baratas, né? Comparativamente com a put de 1 mês. A put de 2 meses está sempre barata. Ela vai estar sempre barata. Então aí, nesse caso, nós aproveitando melhor o quê? A sua característica natural. Não é uma coisa mágica. É justamente o quê? A nossa estrutura operacional aqui no Brasil, o nosso comportamento de puts, ela dá essa vantagem. Então, entre montar broken wings com call
ou Fly-Scalena com put, eu acho que a Fly-Scalena ela é melhor. Eu acho que ela é melhor. Tá? As Broken News com call também são boas, né? Mas aí tem que ser com aquele espírito de você fazer sempre ATM na linha do dinheiro, né? E fazer com uma certa antecedência, para você poder fazer zero cost call, tá? E determinar um ponto de saída também. Então, se agora está no 115, a gente faz o quê? 115 com 120 e 130. Né? Mas aí, se chegar perto de 118, 119, você já vai estopar no lucro aí. Tá? Então é isso, né? Vamos almoçar, né?